Olá, meus amigos, tudo bem? É, eu continuando as nossas leituras, né? Continuando as leituras do canal. Como eu disse, eu estou mais ou menos seguindo aí a trilha da história. Então hoje eu vou ler a primeira parte do livro História da Civilização Ocidental, tá? Uma parte dele, do Edward MacNaught Burns, professor de História da Rutgers University, mapas ilustrativos com Leon Jr. História da Civilização Ocidental. Vou pular o sumário, tá? Parte 6. A Civilização Ocidental Moderna, 1789-1914, Democracia, Nacionalismo, Industrialismo. Com a Revolução Francesa tem o início uma segunda fase da história da civilização ocidental moderna. Foi profunda a influência exercida sobre o mundo moderno por esse acontecimento que adveio entre os anos de 1789 e 1799, liquidou o mercantilismo e os remanescentes do feudalismo, contribuindo assim para estabelecer a supremacia política da classe média. Foi, além disso, uma das fontes principais do nacionalismo militante, do individualismo econômico e do princípio da soberania das massas. Vários desses resultados, em especial o nacionalismo, a democracia e a supremacia da classe média, persistiram durante o século passado e o começo do nosso, podendo ser contados entre as características dominantes desta época. Não devemos esquecer, ao mesmo tempo, que a história das nações ocidentais, desde a Revolução Francesa até deflagrar a Primeira Guerra Mundial, foi radicalmente condicionada por outros fatores. Dentre eles, o mais relevante foi a Revolução Industrial, que se iniciou por volta de 1760 e se prolongou até os nossos dias. Foram consequências da monta dessa revolução e a urbanização da vida moderna, o aparecimento de novas classes sociais e das novas filosofias econômicas, políticas, o nascimento do imperialismo e uma melhora geral no padrão de vida, permitindo, além disso, que o país sustentasse uma população muito maior do que teria sido possível sob o regime da economia agrícola, e ele contribuiu para notável aumento da população europeia, que em 1914 ultrapassou já o dobro da de 1789. Capítulo 21. A Revolução Francesa, 1789-1799. Profundas modificações assinalaram a história política da última parte do século XV3. Esse período assistiu à agonia do sistema peculiar de governo e de estruturação social que se desenvolvera na época dos déspotas. Na Inglaterra, tal sistema se achava praticamente abolido por volta de 1689, mas ainda persistia em outras partes da Europa, ossificando-se e corrompendo-se cada vez mais com o passar dos anos. Floresceu em todo o país maiores sob influência combinada do militarismo e a ambição por parte dos monarcas de consolidarem seu poder às expensas dos nobres, à expensa dos nobres. Mas quase não houve lugar em que se apresentasse sobre a forma tão abominável como na França durante o reino dos três últimos Bourbons. Luís X1V foi encarnação suprema do poder absoluto. Seus sucessores Luís XV e Luís XV1 arrastaram o governo aos derradeiros extremos da extravagância e da irresponsabilidade. Além disso, os súditos desses reis eram bastante esclarecidos para sentirem vivamente seus agravos. Não é de estranhar, portanto, que a França tenha sido teatro de violenta sublimação para derribar o regime que desde muito vinha sendo odiado e desprezado pelos cidadãos mais inteligentes do país. Não estaremos muito errados se interpretarmos a Revolução Francesa como clímax do século de oposição que tomara corpo pouco a pouco, oposição ao absolutismo e à supremacia de uma aristocracia decadente. 1.
As causas da Revolução Francesa. Para facilitar o estudo, podemos dividir as causas da Revolução Francesa em três categorias principais: política, econômica e intelectuais. Essa divisão, naturalmente, é um tanto arbitrária, por não existir verdadeira distinção entre classes consideradas. As causas intelectuais, por exemplo, até certo ponto, também as políticas, eram em grande parte econômicas na sua origem. Não obstante, visando uma simplificação do assunto, podemos considerá-las em separado. Uma das principais causas políticas que já foi mencionada, o governo despótico dos Bourbons. Durante quase 200 anos, o governo da França tinha sido autocracia. No século X1V, XV e XV1, havia se reunido com intervalos regulares uma espécie de parlamento conhecido como os Estados Gerais e composto de representantes do clero, da nobreza e do povo. Depois, em 1614, porém, não tornou a ser convocado. Daí por diante, foi o rei o único detentor do poder do soberano. O único poder soberano. Um sentido muito real, era ele o Estado. Podia fazer quase tudo que sua vontade imperiosa ditasse, sem receio de impeachment, entre aspas, ou de restrição legislativa de qualquer espécie. Escusava de preocupar-se com a questão de constitucionalidade ou relativa aos direitos naturais dos seus súditos. Podia tirar homens à prisão sem processo, bastando para isso uma ordem real de lettre de cachet. Podia impedir qualquer crítica à sua política, impondo uma censura rígida à imprensa ou restringindo liberdade de palavra. Deve-se convir, no entanto, de que a tirania dos reis franceses tem sido a miúde exagerada. Na prática, houve relativamente pouca interferência no que os homens escreviam ou diziam, mas, em especial, durante o reinado de Luís XV e Luís XV1, nenhuma ação desses monarcas coibiu o espírito mordaz de Voltaire ou suprimiu os livros radicais de Rousseau. Pelo contrário, os ataques desses e de outros filósofos aumentaram a virulência à medida que se aproximava a Revolução. A explicação, já se vê, não deve ser procurada num possível liberalismo de Luís XV, ou em seu atoleimado neto. Mas antes, na indiferença de ambos para com a política. Uma segunda causa da Revolução Francesa foi o caráter ilógico e caótico do governo. A confusão reinava em quase todos os setores. A estrutura política resultava de um desenvolvimento longo e irregular, iniciado na Idade Média. Novos órgãos tinham sido criados de tempos em tempos para tratar as questões particulares sem que se levasse em consideração o já existente. Em consequência, havia grande suposição de funções e numerosos funcionários sem nenhuma utilidade recebiam emolumentos nos cofres públicos. Conflitos de jurisdição entre repartições rivais a miúdes atrasavam durante meses a fio a solução de problema de vital importância. Por quase toda parte, as qualidades dominantes do sistema eram a ineficiência, o desperdício e o suborno. Mesmo nos assuntos financeiros não havia mais regularidade do que em outros ramos da administração pública. Não só o governo funcionava sem orçamento, também raramente havia escrituração. Tampouco se fazia uma distinção clara entre as rendas dos reis e as do Estado. Pior ainda era proceder-se sem regra nenhuma arrecadação dessas rendas. Ao invés de nomear coletores oficiais, o rei usava o antigo sistema romano de arrendar e arrecadação, e corporações particulares e indivíduos, permitindo que retirassem como lucro tudo que conseguisse arrancar do povo, além de uma soma estipulada. Condição semelhante de desorganização prevalecia no campo do direito e nas normas judiciais. Quase todas as províncias da França tinham seu código especial baseado nos costumes locais. Descarte, um ato punível com crime no sul do país, onde era mais forte a influência romana, podia ser inteiramente ignorado pela
lei numa província no centro e no norte. Essa falta de uniformidade, sobretudo mortificante para as classes comerciais, a miúde envolvidas em transações com partes distantes do país. A causa política mais decisiva veio provavelmente das guerras desastrosas que se lançou a França no século XV3. As revoluções não se fazem com ataques esporádicos a um sistema ainda no seu verdor, por mais opressiva que seja a política deste, antes que possa verificar-se a grande sublevação política e social, o que é como cumpre definir a revolução verdadeira, parece ser necessário que ocorra um quase colapso da ordem existente. Alguma coisa precisa acontecer para produzir uma condição de caos, pondo a nu a incompetência e a corrupção do governo e provocando os gravames e aversão que muitos daqueles que até o momento defendiam o antigo regime se voltam contra ele. Nada melhor para conseguir tal fim do que uma derrota humilhante, ou pelo menos serão reveses no conflito com uma potência estrangeira. Na verdade, é quase impossível conceber qualquer das grandes revoluções modernas senão como consequência de guerras longas e desastrosas. O primeiro dos conflitos que prepararam o governo para a Revolução Francesa foi a Guerra dos 100 Anos, 1756 a 63, travada durante o reinado de Louis XVI. Nessa luta, a França bateu-se contra a Inglaterra e a Prússia, a despeito do auxílio da Austrália, e por algum tempo a da Rússia sofreu uma derrota esmagadora. Em resultado, a França viu-se compelida a entregar-se quase todas as suas possessões coloniais. Era natural, aliás, bastante justificável que a culpa dessa catástrofe fosse atribuída à incompetência do governo. Os efeitos do golpe agravaram-se ainda quando Luís XVI decidiu, em 1778, intervir na Guerra da Independência Americana. Se bem que a França se achasse dessa vez do lado dos vencedores, o custeio das frotas e do exército no hemisfério ocidental durante mais de 3 anos arruinou virtualmente o governo. Como veremos, foi essa condição de angústia financeira em face a uma carga intolerável de dívidas a causa direta do atrito entre o rei e a classe média e do consequente desencadeamento da Revolução. Passando às causas econômicas da Revolução Francesa, devemos notar, antes de tudo, que o sofrimento generalizado entre as massas populares não foi uma delas. A difundida crença de que a Revolução se desencadeou porque a maioria do povo curtia fome por falta de pão e a rainha disse como um bolo, está longe de ser verdade histórica. A despeito da perda de seu império colonial, a França, nas vésperas da Revolução, era ainda uma nação rica e próspera. Havia mais de 2 séculos que a burguesia francesa se locupletava com os lucros de um comércio expansionista, enquanto as classes inferiores colhiam, pelo menos, algumas migalhas caídas na mesa dos ricos. É a mesma opinião dos historiadores modernos que os camponeses da França do século XV3 desfrutavam de uma situação superior à dos camponeses dos demais países da Europa, com exceção da Inglaterra. Em que situação tendia ainda para melhorar, provam-no o declínio da servidão durante o século que precedeu a Revolução, o fato de que uma proporção cada vez maior de camponeses se tornaram proprietários de terra. Havia, sem dúvida, muita miséria entre os moradores do bairro Os Pobres de Paris, sobretudo durante o rigoroso inverno de 1788 a 89, mas não foi essa gente que fez a Revolução, apenas participou dela após ter sido deflagrada por outros. Nunca será demais acentuar que a Revolução Francesa foi desencadeada como um movimento da classe média. Seus objetivos iniciais interessaram principalmente a burguesia. Como os líderes dessa classe necessitavam de apoio de uma porcentagem maior da população, endossaram naturalmente as queixas dos camponeses, mas os proletários pobres foram pouco menos
que esquecidos. Quais foram então as verdadeiras causas econômicas? Talvez devamos colocar em primeiro lugar a lista da ascensão da classe média e a uma posição de extraordinário poder e prestígio. A emergência de um novo grupo econômico com o sentimento dos agravos sofridos e a consciência de sua própria força e a importância parecer ser condição necessária ao deflagrar qualquer revolução. Essa classe nunca se compõe de míseros rebotalhos humanos, desgraçados, famintos e desesperados. Pelo contrário, suas fileiras devem estar imbuídas de um sentimento de confiança, inspirados pelo sucesso prévio e fortalecido pela crença de que um esforço a mais trará maiores vantagens no futuro. Durante os anos de prosperidade que precederam a Revolução, a burguesia francesa passara a ser a classe econômica dominante. Fora a terra, quase toda a riqueza produtiva estava em suas mãos. Controlava os recursos do comércio, da manufatura e das finanças. Além disso, parece que seus membros cada ano se tornaram mais ricos. Em 1789, o comércio exterior da França alcançou total jamais atingido de 1.153.000 francos. 1,153.000.000. Acho que é isso. 1.153.000. Mas o efeito principal dessa prosperidade crescente foi avivar o descontentamento dos burgueses. Por mais dinheiro que acumulasse um negociante, um industrial, um banqueiro ou um advogado, os privilégios políticos continuaram a ser legados. Não tinha quase nenhuma influência na corte, não podia partilhar honrarias mais altas, com exceção a escolhas de alguns funcionários locais sem importância, não podia sequer votar. Além disso, era olhado como um inferior pela nobreza ociosa e frívola. De tempos em tempos, um orgulhoso conde ou duque concederia no casamento de seu filho como a herdeira de um rico burguês, mas depois era provável que se seguisse o costume de aludir esse casamento com a adubagem de suas terras. À medida que a classe média se tornava mais opulenta e mais consciente da sua própria importância, era inevitável que os seus membros passassem a melindrar-se com tais tentativas de discriminação social. Mas o que acima de tudo fez a burguesia uma classe revolucionária foi os grandes comerciantes, financistas, industriais pretenderem um poder político correspondente à sua posição econômica. Entretanto, a pretensão política não foi a única consequência crescente da prosperidade da classe média. Também se clamava cada vez mais pelo abandono da política mercantilista em tempos passados. O mercantilismo fora entusiasticamente acolhido pelos mercadores e manufatureiros, porque proporcionava novos mercados e incentivava o comércio. Mas isso fora no início da Revolução Comercial, quando o comércio ensaiava ainda os primeiros passos. À medida que o comércio e a indústria se desenvolveram durante o século subsequente, a burguesia adquiria cada vez mais confiança na sua capacidade de se manter por si próprio. 2. A oposição ao mercantilismo. Resulta daí uma tendência crescente para considerar os regulamentos mercantilistas como restrições opressivas. Os comerciantes viam com os maus olhos os monopólios que gozavam as companhias protegidas e a interferência de sua liberdade de comprar em mercados estrangeiros. Os industriais irritavam-se com leis de controle de salários, com o tabelamento do preço e as restrições impostas à aquisição de matérias-primas fora da França e de suas colônias. Tais eram apenas algumas das mais incômodas
regulamentações aplicadas por um governo que agia com um duplo objetivo do paternalismo e autossuficiência econômica. Em tais condições, talvez não seja de se espantar que viesse a classe média encarar a pura liberdade econômica como em tais condições, talvez não seja de espantar que viesse a classe média a encarar a pura liberdade econômica como um paraíso que merecia ser conquistado a qualquer preço. Seja como for, dificilmente pode haver dúvida quanto a ter sido uma das principais causas da Revolução Francesa o desejo, por parte dos homens de negócio, de se livrarem do mercantilismo. Um terceiro fator de caráter principalmente econômico que muito contribuiu para acender o rastilho da Revolução Francesa foi o sistema de privilégios arraigados na sociedade do velho regime ante a Revolução. A população da França, antes da Revolução, a população da França se dividia em três grandes classes, ou estados, entre aspas. A primeira compunha do clero, a segunda dos nobres e a terceira do povo. O primeiro estado compreendia, na realidade, duas categorias diferentes. Primeiro, o clero superior, composto por cardeais, arcebispos, bispos e abades. E, dois, o clero inferior, formado pelos padres das paróquias, embora todos esses servidores da igreja passassem por fazer parte de um grupo privilegiado de um vasto abismo que separava os dois níveis. Os membros do clero inferior eram a miúde tão pobres quanto os seus mais humildes paroquianos. Em geral, tendiam para simpatizar com o homem comum. O clero superior, em contraste, vivia na abundância e privava com as rodas elegantes e alegres da corte. Não compreende mais que 1% da população total possuía, não obstante, cerca de 20% de toda a terra, sem falar das enormes riquezas compostas de castelos, obras de arte, ouro e joias. Muitos bispos e arcebispos tinham regimentos que orçavam em centenas de milhares de francos. Como é natural, muitos desses opulentos prelados poucos se interessavam por assuntos religiosos. Alguns se envolviam na política, ajudando o rei a manter o poder absoluto. Outros cultivavam vícios ainda mais escandalosos. Não se pôde certamente afirmar que todos fossem depravados, remissos no cumprimento de seus deveres profissionais, mas o número dos corruptos, prepotentes e viciados era bastante grande para convencer muita gente de que a igreja estava pobre até o cerne de seus próceres, e os seus próceres roubavam o povo e dilapidavam os recursos da nação. O segundo estado, que compreendia a nobreza secular, dividia-se também em duas castas subordinadas. No alto estavam os nobres da espada, entre aspas, cujo título remontavam aos suzeranos feudais da Idade Média. Abaixo deles estavam os nobres de toga, cujos avós tinham comprado algum cargo judicial que lhe conferia um título de nobreza ou direito de usar um imponente beca de magistrado. Se bem que comumente menosprezado pelos colegas da linhagem mais antiga, os nobres de toga formavam, sem contestação possível, o elemento mais inteligente e progressista das classes superiores. Vários deles se tornaram reformadores ardorosos e alguns desempenharam papel proeminente na própria Revolução. Pertencia a esta categoria críticos famosos, a ordem estabelecida como Montesquieu, Mirabeau e Lafayette. Eram os nobres da espada que realmente constituía a classe privilegiada do segundo estado, monopolizavam juntamente com o clero superior as principais posições do governo, delegando a verdadeiro trabalho a subordinados. Donos, embora da vasta propriedades rurais, residiam habitualmente em Versalhes e confiavam aos seus intendentes e mordomos a tarefa de arrancar aos camponeses o suficiente para atender às suas necessidades suntuárias. Entre esses perdulários de sangue rural azul raro eram, na verdade, os que se desempenhavam em alguma função útil. Pareciam acreditar que seus únicos deveres para com a sociedade fossem adular o rei, cultivar o refinamento da vida da corte e, de quando em quando, proteger a arte clássica decadente.
Num sentido muito real, a maioria deles eram parasitas a consumir uma riqueza que os outros produziam com o suor do seu rosto. Entre os mais valiosos privilégios do clero e da nobreza, contava-se relativos aos impostos. O iníquo sistema tributário pode ser considerado como outra causa econômica da Revolução Francesa. Muito antes de 1789, os impostos tinham passado naquele país a se agrupar em dois tipos principais. Primeiro, havia impostos diretos que compreendiam a talha, ou imposto sobre a propriedade real e pessoal, e a captação, o imposto por cabeça, e a vintena, o imposto sobre a renda, o princípio na proporção de 5%, mas elevando-se comumente no século XV3 a 10 a 11%. Os tributos indiretos, as taxas acrescentadas ao preço das mercadorias pagas em última análise pelo consumidor, compreendiam mormente os direitos sobre mercadorias importadas do estrangeiro ou expendidas de uma província francesa para outra. Além disso, a gabela ou a taxa sobre o sal pode também ser considerada uma forma indireta de imposto indireto. Durante algum tempo, a produção de sal fora, na França, um monopólio do Estado, e cada habitante era obrigado a comprar anualmente pelo menos 7 libras desse artigo nas salinas do governo. Ao custo da produção era adicionado uma taxa onerosa, donde resultava ser o preço para o consumidor, frequentemente de 50 ou 60 vezes o verdadeiro valor do sal. Embora excessivamente pesados, os impostos indiretos eram em geral distribuídos de maneira equitativa. Dificilmente poderia alguém esquivar-se a pagá-los, fosse qual fosse sua condição social. Com a maioria dos impostos diretos, porém, o caso era bem diferente. O clero, graças ao princípio medieval de que a propriedade da igreja não podia ser tributada pelo Estado, estava sujeito a pagar a talha, não estava sujeito ao pagamento da talha nem da vintena. Os nobres, em particular os de categoria superior, valiam-se de sua influência junto ao rei para obter isenção praticamente de todas as tributações diretas. Em consequência, o ônus principal de fornecer fundos ao governo recaía sobre o povo, ou seja, o terceiro estado, e como os artesãos e operários quase nada possuíam que pudesse ser taxado, eram os camponeses e a burguesia os mais sacrificados. Parei na página 596.